Tem esse vídeo que mandaram aqui, vamos ver esse vídeo. Parem de cancelar jogos assim. Levaram 11 anos pra Prey finalmente ser lançado em 2006. Esse cara, ele fez é o do outro vídeo, é o mesmo do vídeo do PlayStation. Ele tem o vídeo dele é bem bom. Foi um jogo com algumas ótimas ideias entre os seus experimentos com a gravidade e o seu sistema de portais antes mesmo do próprio portal, mas por baixo de tudo isso, Prey era um FPS linear da velha guarda, na veia de Doom e Duke Nukem. E mesmo com uma boa impressão da crítica e dos jogadores, esse ainda era um jogo atrás do seu tempo e por isso ele nunca se tornou um enorme sucesso comercial. O plano era mudar tudo isso com Prey 2. Com um novo protagonista, um caçador de recompensas, as missões aqui girariam em torno de contratos. E no final foi justamente um contrato que acabou com as chances do que poderia ter se tornado um grande clássico. Mas Prey 2 eventualmente saiu, não? Foi na E3 de 2011 que o mundo primeiro ouviu Não esse, mas teve um reboot, entendi. essa promessa. Esse curto trailer de gameplay estava à frente de tudo na sua época. Um gigante mundo aberto, infestado de luzes de neon, no melhor estilo cyberpunk, onde você caçaria alvos alienígenas das mais variadas raças e habilidades, usando equipamentos futuristas que fariam o cinto de utilidades do Batman parecer uma prateleira de brinquedos da Fisher-Price. Mísseis que miravam sozinhos, granadas antigravidade que faziam os seus inimigos flutuar no ar, uma cidade não só ampla, mas vertical, com sistema de parkour em primeira pessoa, eventos aleatórios, missões paralelas e um sistema Maluquice isso aqui. de reputação. Esse seria um Cyberpunk 2077, mas em 2011. E aí você coloca um ponto de interrogação e pronto, você tem uma thumbnail. Como é fácil ser um youtuber? Foi uma apresentação incrível e uma recepção melhor ainda. Era impossível você olhar para Prey 2 e não pensar que esse seria aquele que ia colocar o seu nome entre os monstros da indústria. E a sua distribuidora, a Bethesda, pensou a exatos monstros da indústria. Por que picharam o Metal Gear Solid? E a sua distribuidora, a Bethesda, pensou a exata mesma coisa. Depois de todo esse sucesso inicial, ela concedeu para Human Head, que estava desenvolvendo o jogo, mais 6 meses a 1 ano para transformar o que seria um jogo bom Porque a Konami abandonou, não faz sentido, entendi. em um jogo fantástico. Mas por trás de toda essa boa vontade, a Bethesda tinha planos muito mais nefastos. Supostamente, segundo os relatos de alguns ex-desenvolvedores, que pode ou não ser verdade, e obrigado ao meu advogado por escrever essa parte, a Bethesda estava interessada em comprar o estúdio junto com os direitos da franquia. E mesmo tendo prometido uma extensão no seu prazo, ela nunca assinou um contrato dizendo isso. Já o contrato que existia dizia que a Human Head só teria até uma data específica para terminar Prey 2. E no caso deles não conseguirem, todos os direitos eram automaticamente transferidos para Bethesda. Além disso, o estúdio era proibido de desenvolver qualquer outro jogo durante esse período. Então, eis o que a espertinha da Bethesda fez. Ela começou a fazer demandas cada vez maiores e mais impossíveis de serem alcançadas. A desculpa era que o jogo não estava no nível de qualidade. Que cuzão! Mas a Human Head sabia que aquela era só uma tática para forçar a empresa a se vender. O problema era que isso seria como ser adotado pelo seu bully do ensino médio. Se ele já puxa a sua cueca agora, o que ele vai fazer quando ele for o seu dono? A Human Head bateu o pé no chão. Como forma de protesto, eles pararam completamente o desenvolvimento de Prey 2 e para manter as luzes acesas, começaram a aceitar contratos de outros jogos. Eles fariam o que quer que fosse preciso para não cair nas garras da Bethesda. Mas a gigante sabia que ela tinha o pequeno estúdio encurralado. Agora ela só precisava dar o checkmate. O prazo final chegou e foi embora, e com isso, aquele impressionante trailer de gameplay ficou para sempre como uma promessa. Alguns anos depois, a Human Head fechou, e a Bethesda, feliz com a sua nova pechincha de aquisição, começou a oferecer o seu novo jogo para outros estúdios. A Rebellion, por exemplo, recusou a oferta. A Obsidian, de Fallout New Vegas e Outer Worlds, trabalhou no jogo por um tempo, mas eventualmente ele acabou nas mãos da Arcane Studios, que na época pertencia
pertencia à Bethesda. A visão deles era transformar Prey em um sucessor espiritual do clássico System Shock, e todo o trabalho que tinha sido feito pela Human Head foi jogado fora. O jogo da Arkane foi longe de ser ruim, mas completamente diferente de tudo que aquele trailer inicial prometia. E é difícil não se sentir triste com como as coisas acabaram para o que parecia ser uma aposta certa, mas na indústria de jogos, cancelamentos fazem parte do trabalho, e alguns anos antes, a Arkane... Eu gosto muito do storytelling desse cara. Ele manda bem, resumindo e contando histórias. Arkane se encontrou do outro lado da moeda com o talvez até mais ambicioso e definitivamente mais estranho LMNO. A Arkane era só uma das muitas desenvolvedoras trabalhando nesse, que seria um de 3 jogos que sairiam de uma parceria entre o estimado diretor Steven Spielberg e a EA. Especialmente para meados de 2010, LMNO era um jogo muito fora do padrão. A ideia era criar uma experiência curta de 2 a 3 horas, mas que você pudesse jogar várias e várias vezes, junto com um filme do diretor que seria lançado por volta da mesma época. Você faria uma viagem através dos Estados Unidos com uma alienígena que você resgatou de uma base militar enquanto foge do FBI. Para se comunicar com ela, você usaria gestos desencorajando ou recompensando as suas ações, e em troca ela projetaria imagens na sua mente indicando a resposta. Essa relação estaria no ponto central do jogo e ia determinar qual dos muitos finais você... Quase um The Last Guard. Que porra de cena é essa, mano? A menina tomando uma maionese muitos finais pelo você nariz. receberia. Em um deles, ela te trai pra se salvar. Em outro, é você quem entrega ela. Mas a grande revelação no final, e spoilers se você tá vendo isso em uma realidade alternativa, seria que ela, na verdade, não era uma alienígena, mas uma humana do futuro, e o resultado de milênios de evolução que fez com que ela aparecesse pra nós como a gente ia aparecer pra um homem de Neandertal. Agora, na parte Porra, esse é o plot twist do A Máquina do Tempo, que é um puta livro. mais jogável do jogo, LMNO ia inovar de novo. Um combate em primeira pessoa, que não ia envolver nenhuma arma, tirando inspirações de filmes como a trilogia Bourne e o pra época inédito parkour em primeira pessoa. E esse é o ponto aqui. Essa era uma ideia talvez boa demais pro seu tempo, e com esse sendo um jogo da EA, isso significava que LMNO seria uma competição direta com um dos seus outros produtos que estava sendo desenvolvido na mesma época, Mirror's Edge. Jogão. E na hora de escolher qual dos dois manter, a EA usou o seu critério preferido. Qual era o melhor produto? E não me leva a mal, Mirror's Edge foi um ótimo jogo, com muitas escolhas ousadas, mas LMNO era um investimento arriscado demais. Em cima de todas essas novas ideias que ele ia trazer, esse era um jogo com a duração de um filme que focava não em combate e violência, mas em um relacionamento. Ou seja, o que é isso? Um jogo pra garotas? Mas garotas não jogam videogames. Era uma lógica incontestável. Pra EA. Claro, o nome Spielberg ainda valia muito, mas esse era um projeto ambicioso demais para um videogame. Um produto com um baixo apelo comercial para os poderosos executivos da EA, que disseram pro diretor que o seu jogo era legal, mas não ótimo. Entendeu? Legal, mas não ótimo foi cancelado antes mesmo de ser anunciado. E aquela parceria de 3 jogos, no final, acabou só em um. Um Não exclusivo. entendi, porque ele tá criticando a EA? Como assim? Ele falou que a EA só quer dinheiro? Por que tá falando mal da minha empresa favorita? Mal posso esperar pelo FIFA 23, hein? Vai ser muito foda. Tô muito ansioso. Ah, não é mais FIFA, né? Agora é Soccer 23. Mano, tô muito ansioso pra jogar EA Soccer 23, velho. Vai ser muito foda. Exclusivo pra Wii e N-Gage, por Deus sabe por quê, chamado Boomblocks, que realmente grita Steven Spielberg. Agora, Spielberg não foi o único cineasta que resolveu se envolver com videogames, mas George Lucas de Star Wars também. E essa foi uma ótima transição e eu não me importo com o que você diga. George Lucas, Eu falo sobre o jogo do Bounty Hunter, que foi cancelado? a mente por trás de Star Wars.
Como é que era o quê? Era Mercenário 23, um negócio assim? Uma franquia bilionária com 12 filmes, 154 livros, 923 quadrinhos e, claro, 13 isso. com uma galáxia inteira de jogos. Com tanto volume assim, fica difícil manter a qualidade alta. E no caso dos videogames, a franquia teve a sua leva de tropeços ao longo dos anos. Mas para sua sorte, Star Wars 1313 tinha chegado para salvar o dia. Ele representava Esse jogo a parecia ser muito ressurreição zica. não só da franquia, mas do clássico estúdio LucasArts. Sabe, George Lucas foi sem dúvida um visionário. E em 1982, ele se tornou um dos primeiros cineastas que viu o potencial dos videogames como entretenimento e abriu o seu próprio estúdio, que foi responsável não só por ótimas adaptações do cinema, mas por alguns dos maiores clássicos originais da história, especialmente no gênero de point and click, com Monkey Island, Sam Max e Grim Fandango. Agora, com a chegada do novo milênio, toda essa reputação tinha sofrido um bocado. Eles começavam a distribuir jogos de outras desenvolvedoras, mais do que fazer os seus próprios, e os seus próprios jogos não chegavam nem perto do nível de qualidade pelo qual o estúdio ficou conhecido. Mas com Star Wars 1313, essa parecia a oportunidade perfeita para resgatar a sua reputação perdida. A ideia era fazer um jogo baseado no, há muito tempo em produção, Underworld, uma série de TV estilo E se a gente jogasse Grim Fandango, hein? HBO que se passaria no universo de Star Wars, mas teria uma pegada muito mais madura e brutal que os filmes, algo que casava perfeitamente com um grande jogo de console. No começo, ele passou Nunca por joguei. Podia jogar. diversas fases antes de encontrar uma identidade. O que começou como um RPG virou rapidamente um jogo estilo GTA, depois um Gears of War, até finalmente terminar em um Uncharted. Um shooter em terceira pessoa com foco em narrativa e grandes cenas bombásticas. Era a combinação perfeita para Star Wars, especialmente porque a LucasArts tinha uma vantagem que ninguém mais na indústria tinha. Eles eram vizinhos do maior estúdio de efeitos especiais em Hollywood, a ILM, que tinha começado a sua carreira trabalhando nos filmes de Star Wars, aperfeiçoando a sua arte com o Exterminador do Futuro e finalmente alcançando o pico da perfeição com Bob Esponja, o Incrível Foda. Resgate. Pois é, os caras eram bons. E tudo isso nos leva para E3 de 2012 e o gameplay que apresentou ao mundo Star Wars 1313. Agora, a primeira coisa aparente aqui é o quanto esse jogo estava a quilômetros acima de qualquer outro da sua época quando o assunto era gráficos. Isso é porque ele tinha um segredo. Star Wars 1313 era um jogo da nova geração, mas claro, a gente tá falando aqui de um ano antes do anúncio do PS4 e do Xbox One. E é por isso que ele parecia tão maravilhoso e ninguém sabia como. Na verdade, dois jogos se destacaram naquele ano: Star Wars 1313 e Watch Dogs. Os dois Porra, lembra? Nossa! Lembra? Mano, esse trailer, esse gameplay de anúncio de Watch Dogs é insano. É insano esse gameplay aqui. Até hoje a Ubisoft não lançou um jogo bom assim. 10 anos atrás. Até hoje a Ubisoft não lançou um jogo assim. representavam a geração que viria alguns anos depois. Agora, enquanto Watch Dogs ficou famoso por não parecer nem um pouco com aquele trailer, segundo ex-desenvolvedores de Star Wars, aquela demonstração era 100% real. Nada de CGI para esconder falhas e nada como uma daquelas demos super roteirizadas que desmoronavam assim que você saísse do caminho definido. Era impressionante e era real. A recepção foi melhor do que eles esperavam. A demo era curta, mas de cair o queixo. Gráficos à frente de qualquer outro jogo, especialmente nas animações faciais e efeitos especiais, como explosões e fumaças, cortesia da ILM, um combate polido com meticulosas animações, uma pitada de diálogo, humor e outra de grandiosas cenas de ação com uma clara filosofia de Uncharted de deixe o jogador fazer algo legal ao invés de assistir algo legal. Deixa o jogador apertar pra frente e A, né? Fazer. Deixa o jogador segurar A enquanto coisas acontecem na tela. Star Wars 1313 apareceu no topo das listas de jogos mais antecipados naquele ano ao redor de toda a internet. Ganhou diversos... Eu não sou um crítico, não sou um hater de game filme. Não sou um hater de game filme. Eu sou o maior, mano, adoro os jogos da Supermassive, gosto ali do The Quarry, gosto de joguinho filme. Mas falar que que o jogador tá fazendo alguma coisa andando pra frente, ele não tá, ele tá
só dando play numa cutscene. Os prêmios, e o time voltou pra casa mais motivado do que nunca. Começou a expandir e contratar veteranos. The Last of Us não tem isso, Uncharted tem. The Last of Us não tem esse problema. The Last of Us só tem, tipo, às vezes, um momento ou outro que é meio vai acontecendo, você vai segurando pra frente. Mas The Last of Us, tipo, a gameplay, cinematic. Da indústria. E pelo que tudo indicava, essa seria a volta ao topo para LucasArts. E é aí que algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, toda essa onda de contratações foi pausada. Ordem dos chefões lá em cima. A segunda ordem era que Star Wars First Assault, outro jogo que o estúdio planejava anunciar naquele mês, deveria ser mantido em segredo por mais um tempo. Cerca de um mês depois, as coisas começaram a fazer mais sentido. Quando a Disney comprou os direitos de Star Wars em outubro de 2012, o seu interesse era claramente voltado para os filmes e os brinquedos. A LucasArts fazia parte dessa aquisição e mesmo não tendo sido fechada imediatamente com nenhum dos seus projetos cancelados, a Disney disse publicamente que não pretendia mais fazer jogos de consoles, mas se focar em jogos de celular e jogos sociais. Como assim, gente? Até parece que eles só queriam lucrar e ganhar dinheiro fazendo jogos que maluquice, mas não deve ser isso. Impossível. Impossível. Eles não fariam isso com a gente. Wars 1313 definitivamente não se encaixava nesses planos. Ela começou a oferecer a franquia para outras empresas e no final, a grande vencedora foi ninguém menos que a EA. E isso significava o fim da LucasArts, pelo menos na prática. Os seus funcionários foram demitidos e os projetos cancelados, e de agora em diante, o seu nome seria usado para distribuir jogos casuais. Mas mesmo assim, ainda existia um sabre de luz no fim do túnel. Um dos executivos da EA, vendo o potencial que Star Wars 1313 oferecia, organizou uma reunião entre os desenvolvedores e as cabeças de um dos estúdios da EA, a Visceral Games, que seria encarregada de produzir um dos muitos projetos planejados da franquia. Mas essa reunião não foi muito melhor que os últimos meses. A Visceral disse não. Star Wars 1313 finalmente encontrou seu fim. Um mês depois, ela anunciou que faria o seu próprio Star Wars, também inspirado em Uncharted, contratando até duas das mentes responsáveis pela franquia. Mas algumas coisas simplesmente não são pra ser. O jogo foi cancelado e assim como a LucasArts antes dela, a Visceral também foi fechada. Talvez o mais perto de uma conclusão pra toda essa saga tenha sido Jedi Fallen Order, da Respawn em 2019. Um jogo surpreendentemente bom, ainda com traços de Uncharted e até com uma pitada de Dark Souls por cima, mas que nunca foi tão impressionante quanto aqueles 5 minutos alguns anos antes. Porque essa é a coisa sobre videogames. Todas essas promessas pareciam fantásticas, mas não passavam disso. Promessas. O pouco que existe e que foi mostrado era tudo que existia deles. A verdade é que não existem jogos sem sacrifícios. Toda ideia é a melhor ideia do mundo quando ela nasce. Como um escultor, você vai retirando pedaços gradualmente para tornar essa ideia realidade. E por mais promissores que esses jogos e outros como eles podiam parecer, é isso que eles sempre vão ser. Um perfeito, mas intacto bloco de mármore. Bonito. Bom. Opa. Bom vídeo. Bom vídeo. Esse canal é muito bom. Ótimo vídeo. E é isso. E não vai ser os únicos, né? Continua rolando, mas esses são bons exemplos de jogos cancelados que estavam muito hypados, né? Na real, pensa que esses foram jogos que foram anunciados ao público. E que tinha uma demo mostrada. Quantidade de projeto que nunca chega ao público. Que tem, tipo, demos montadas, completinhas, de meses de trabalho, de ideias de pessoas, reuniões, que são simplesmente descartados por causa de decisão de empresário. Mano, imagina quantos jogos... Tipo, se você pegasse todas essas demos e projetos descartados e juntassem todos numa coisa só, dava, mano, uns 30 jogos completo, fácil. Não deixe aí cancelar a Enigma do Medo. Vou tentar. Juro que eu vou, mano, vou brigar com eles. Vou brigar com eles, mano, se eles tentarem.